Eu enxergo a literatura infantil de uma forma muito séria mesmo, né? Então, quando se fala de projeto gráfico, de ilustração, de cores, de papel, o papel que a criança toca, quando eu faço os meus livros, eu penso no papel também, junto com a editora, junto com os ilustradores. A gramatura, o peso do papel tem a ver com a mensagem que vai passar para a criança, a cor que você vai escolher, a guarda do livro, o formato grande, pequeno, médio, tem muito a ver com a própria história que ela está tentando compreender, está ouvindo de alguém contando para ela. Então, acho que isso diferencia um pouco da literatura adulta, né? Que você tem algo que tem projeto gráfico, mas não é tão essencial, não é tão primordial quanto na literatura infantil. Quais são os componentes da sua literatura? Como é que é o processo de escrita que você tem, que você realiza? Então, eu tenho 3 caminhos, né, que eu consigo hoje, né, depois de... Eu escrevo já faz 14 anos, né? Meu primeiro livro tem 14 anos, e eu consigo hoje ver 3 caminhos da minha literatura. Um caminho é o caminho que eu chamo ele de reconto. Eu chamo não, existe essa definição na literatura chamada reconto. O que é reconto? São histórias da tradição oral, contos populares do mundo inteiro. Mundo inteiro. E que você pesquisa essas histórias e conta do seu jeito, ou seja, reconta elas do seu jeito. Grandes autores já fizeram isso, autores adultos fizeram isso, autores infantis renomados já fizeram isso, Monteiro Lobato, por exemplo, fez isso, vários e vários autores fizeram essa, Ruth Rocha, Ana Maria Machado, tudo mais. Então, o reconto é uma das minhas características da escrita, né? Então, eu tenho livros da Índia, livros sobre contos chineses, africanos, contos judaicos, contos árabes. Então, você tem essa vertente, que é o reconto. Uma segunda vertente é uma vertente que eu chamo de criação pura. O que seria criação pura? Isso é o que inventei. Isso é uma coisa definida na literatura. Tem outros nomes, mas para mim eu chamo isso de criação pura. Que é quando vem uma ideia, você está conversando com você, olho para a sua orelha, por exemplo, e me vem uma ideia de uma história sobre a orelha. E começo a desenvolver isso na minha cabeça, eu chego em casa, eu pego o meu bloquinho, que eu sempre ando com um bloquinho, e escrevo, né, a orelha, blá, 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 faço lá uma pequena sinopse e vou trabalhar esse texto meses, talvez anos, para sair um texto. Isso é criação pura, isso veio, alguma coisa disparou, foi disparador para ter essa narrativa. Eu tenho alguns livros nessa toada, nesse caminho também. E a terceira forma de criação que eu deixei por último de propósito, que é o que mais estou vivendo hoje, que eu chamo de um olhar para o cotidiano da criança em relação ao seu mundo, e dessa observação que eu tenho da criança com o seu mundo, eu faço esse voltar para a minha própria infância. Então, eu faço uma relação da minha experiência consciente ou inconsciente que eu tive na minha infância, com a infância das minhas filhas, com a infância das crianças que eu enxergo, observando os detalhes que às vezes passam desapercebido, né? Então, às vezes a pessoa, nossa, você captou uma coisa que acontece na minha casa. Eu falei, porque também acontece na minha. E eu olhei, disso eu vou lá para o computador e desenvolvo a partir disso uma história. Eu tenho vários e vários livros nesse terceiro modo de criação, que seria o chamado de cotidiano, e sempre com muito humor. Não dá para saber qual é né? Perguntar para os leitores, eu não sei qual é o segredo, mas eu sei que eu me diverti muito fazendo esse livro, é um livro que eu me divirto quando eu releio, me divirto quando eu vejo os outros se divertindo, as minhas filhas adoram. É a história de uma menina que chega em casa e fala, pai, é verdade? O quê? Que as princesas soltam pum? E o pai responde, olha, mas por que você quer saber isso? Porque na escola o menino falou que a Cinderela era peidona. Eu não sei, é verdade? O pai falou, filha, vem cá. Aí ele pega ela, não queria te falar, mas leva ela para a biblioteca que ele tinha, que ele amava livros, nada a ver comigo, né? Imagina, amava livros, e tira um livro de 200 anos, escrito, né, o livro secreto das princesas, e abre um capítulo que é os problemas gastrointestinais e flatulências das princesas mais encantadoras do mundo. E a filha diz, é verdade, mas se eu te contar, você quer saber como que é? Quero. Quem você quer saber, né? Da Cinderela. Aí o pai começa a pegar
princesa por princesa, né, a Cinderela, por que ela soltou pum na hora do baile, fica, né, tem umas, enfim, não vou contar a história toda, mas basicamente é isso, aí tem as princesas e tem um final, acho que bonito, bacana e tudo mais. E o que conta esse livro, pai? Todos os segredos das princesas mais famosas do mundo. Inclusive tem um capítulo chamado Problemas gastrointestinais e flatulências das mais encantadoras princesas do mundo. Problemas gastrointestinais e flatulências das mais encantadoras princesas do mundo? O que significa isso, pai? Nesse capítulo temos alguns relatos altamente secretos sobre os puns que as princesas soltaram. Você quer começar por quem? Pai, é claro, quero começar com a Cinderela. O pai foi folheando o livro, parou numa parte, leu e disse para a filha: Você lembra da noite do baile da Cinderela? Sim. Naquela noite, ela estava muito nervosa. Antes de ir para o baile, ela comeu 2 barras de chocolate que a madrasta havia escondido na despensa. Na hora da dança, o príncipe apertou muito a cintura da Cinderela. Ela não aguentou e soltou um pum bem no instante que o relógio avisou que era meia-noite. Ufa, pai! Quer dizer que o príncipe nem percebeu. Não, filha. Em algum momento você pensa no público que vai ler? Eu nunca penso no público que vai ler o livro. Eu não penso, eu acho muito engraçado quando o livro sai. A editora tem esse papel mesmo, né? Acho que a editora tem essa função de colocar mesmo. Bom, isso aqui é para tal faixa etária e tudo mais, mas o autor acho que não poderia pensar na faixa etária, né? Ele fica muito amarrado pensando nisso. Então eu penso muito mais na minha forma de criar, eu fico me esforçando e trabalhando no texto e não pensando no leitor. Isso aqui é para criança de 5 anos, isso aqui é para 7 anos, porque o que é uma criança de 5 anos, o que é uma criança de 7 anos, de 10, de 11? Ninguém sabe, você tem umas coisas em comum, mas tem coisas muito diferentes. Então esses pressupostos, acho que eles são enganosos. Nos anos 70, uma editora francesa, ela quis fazer um livro com os pressupostos do Piaget. O Piaget, o famoso teórico aí da educação e tudo mais. E essa editora, ela pegou vários pesquisadores, passaram 8, 9 meses fazendo um livro para crianças de 5 anos, de acordo com todos os pressupostos das fases de desenvolvimento do Piaget, e acharam que ia ser um sucesso, porque, bom, ia acertar, porque eles pegaram exatamente o que criança de 5 anos é, como ela é. Ela é assim, assado, gosta disso, então vamos fazer um livro de literatura infantil para ela. Foi um fiasco. O livro saiu e foi, assim, um fiasco comercial, não vendeu, porque isso não existe. Essa criança que você vê no livro, ela é importante para a gente refletir, mas a criança real, ela tem que dialogar com essa criança do livro. Então, quando eu escrevo, eu penso na minha criança, eu penso nas minhas filhas, eu não penso em ninguém, né, no sentido de nem nas minhas filhas, nem na minha criança, eu vou escrevendo, é uma coisa que vai saindo de uma forma mais anárquica, depois eu vou organizando, e quando sai o livro, quem escolhe a faixa etária é o próprio leitor. Então tem os livros que saem de, isso aqui vai ser um sucesso para 4 anos. E crianças de 6, 7, 10 anos adoram. Ou um livro que eu faço e adultos gostam. Eu fiz para criança. Ele é o meu livro preferido, adulto. Né? Então, se eu tivesse pensado nisso, não seria assim. A sua experiência como contador de história te ajuda como autor de literatura infantil? Então, eu vim há 20 anos, né? Já faz 20 anos que eu conto histórias. E eu acho que me deu um traquejo nesse movimento que eu faço de observar as crianças. Então, quando você conta histórias, as crianças retornam, né, te dão muito retorno. Então, esses retornos são interessantíssimos. Você vai lá avaliando e entendendo um pouco o que é esse público aí que está te olhando, né? A questão do contar histórias me ajudou muito nos bastidores, que é o pesquisar as histórias. Então, para eu contar histórias, eu tinha que pesquisar e comprar muitos livros. Tem uma biblioteca em casa acho que já passou de 4 mil livros, e vem dessa época de pesquisa para poder narrar. Mas eu tenho dito nos últimos anos que eu era um contador de histórias que escrevia, e faz uns 7 anos que eu inverti essa equação. E hoje eu me considero um escritor que conta histórias. Então, eu estou um pouco mais calado, minha esposa disse que é difícil isso, né? Mas um pouco mais calado e escrevendo muito mais. E isso eu gosto muito porque a amplitude é muito maior, né? Os livros, eles te levam para lugares que eu nunca pude imaginar. Eu recebo e-mails, cartas, enfim, coisas que eu nunca pude imaginar que uma história que eu criei pudesse chegar tão longe. O contador de histórias, ele requer a pessoa, o corpo, tem uma presença física, então você precisa estar nos lugares. E quando você está nos lugares, enfim,
As pessoas, eu quero você. Eu falei, não dá, não dá, não dá. Até fiz uma coleção, engraçado falando isso, pensei em uma coleção de 5 livros de reconto, e que com essa concepção, falando, a proposta era, já que eu não tô, tá lá as histórias, né? Que chama Contador de Histórias de Bolso, que a pessoa pode me levar no bolso para onde ela quer, né? Você consegue dizer algumas influências suas de autores, de literatura? Ah, eu consigo. Eu tenho autores que me marcaram profundamente, alguns estrangeiros, alguns nacionais. Vou começar com os estrangeiros. Tem um autor que eu recomendo, acho que é um autor, ele é um clássico, ele tem que fazer parte. Hoje, nos tempos politicamente corretos, e que eu sou um crítico feroz desses tempos, eu acho que professores não tenham medo de abordar temas delicados. As crianças conhecem, sabem, querem isso. Hoje em dia todo mundo cheio de pruídos, temas que não eram problemas. Enfim, falo isso porque esse autor que eu vou citar é um autor que trabalhou e trabalha isso de uma forma tão gostosa, as crianças amam. E você fica, hoje em dia ele está meio assim, que chama Roald Dahl, que é um autor sul-africano, que morou também na Inglaterra. Ele tem grandes sucessos, vou falar alguns que as pessoas vão reconhecer pelo nome, não vai saber, mas então tem A Fantástica Fábrica de Chocolate, Matilda, As Bruxas, tem James e o Pêssego, Gigante, tem BGA, o Gigante Amigo, enfim, ele tem uma coleção de livros já traduzidos e ele me influenciou demais, foi um autor que me influenciou muito. Outro autor estrangeiro que eu gosto muito, também já falecido, é um italiano chamado Gianni Rodari. Também tem muitos livros já publicados aqui no Brasil, eu gosto muito da literatura dele. Tem um francês, que também é um grande contador de histórias, e usei ele muito durante muitos anos, chama Pierre Gripari, e também já está publicado no Brasil. Dos autores nacionais, eu obviamente tenho uma influência do Monteiro Lobato, tem uma influência muito grande do Ziraldo, da Ruth Rocha, da Ana Maria Machado, que são autores assim, fundamentais, né? Né? São os nossos grandes autores. O peso da ilustração no seu trabalho? Ah, é total, total. Hoje eu não faço mais livros se eu não posso participar do processo de escolha de ilustrador, no processo da concepção do livro na área do ilustrador. É o contador de histórias que eu era. Olha que interessante isso, né? O índice de oralidade no livro, ou seja, aquilo que conta histórias sem as palavras, você está falando da criança que não lê, por exemplo, da criança pequena, bem pequena, é o ilustrador que vai contar essa história. O ilustrador, ele dialoga diretamente com o texto. Somos coautores. Existe uma coautoria no trabalho para a criança. Então, quando eu escrevo, eu tenho já na minha cabeça a ilustração, eu tenho já na minha cabeça o que eu quero que aconteça. Só que eu não ilustro, então eu preciso achar amigos, são amigos, mais que parceiros, amigos, e que eu possa dialogar e falar, vamos fazer um livro onde vai ter essa comunicação. E eles, às vezes, ampliam muito mais do que eu imaginei. Eu fico, às vezes, assim, surpreendido. Gente, nossa, que você foi muito além do que eu pensei. E a ilustração, ela é fundamental. Você está educando o olhar, é uma educação estética, uma educação do visual mesmo, né? E é fundamental, fundamental. Bom, isso aconteceu de verdade. Eu estou andando com as minhas 2 filhas, que são uma pura inspiração para os meus últimos livros. Estou andando com elas num parque, cada uma de um lado me puxando, e elas têm uma mania desde pequenininhas, não é que elas não sejam grandes, mas tem alguns anos que elas fazem isso. Cada uma fala, papai é meu, papai é meu. E eu estava andando com elas nesse parque e cada uma começou a me puxar de um lado para o outro, mas com força, né? Uma tinha 2 anos e pouquinho, outra tinha 5, 6. E uma ia, papai é meu, puxando. E uma hora eu falei, elas vão me rasgar, né, pela metade. Eu gritei, vocês vão me rasgar pela metade, vocês vão ficar com metade de um pai. Elas começaram a gargalhar daquilo. Elas gargalharam, e falei, ixi, aí tem alguma coisa interessante, isso dá uma história. Aí eu fui para casa, comecei a desenvolver essa ideia, né, de um pai sendo cortado ao meio e como que isso seria. Construí o texto, demorou alguns meses. O texto ficou pronto, redondo, como eu queria que ficasse, desde aquela cena. Aí eu vou para a editora pega o texto, aprova o texto, isso demora também um pouquinho, enfim, algumas semanas, uma semana às vezes, algumas semanas, pode demorar meses, depende da editora. Foi aprovado o texto, aí vem a terceira fase, quem você quer que ilustre? E eu estava na cabeça, já sabia quem queria que ilustrasse. Então eu conheci uma artista plástica que eu fiquei encantado com ela, que ela mora aqui no Brasil, é uma argentina, chama Juliana Bolini. Falei, gente, eu quero que a Juliana faça essa ilustração.
E a partir desse momento eu entro em contato com a Juliana, que entra em contato com a editora e começa a relação, a construção disso junto. Então a Juliana vai fazendo, eu vou trocando, a gente vai dando assim, aqui não tá bom, aqui tá bom, não sei o que, sem interferir muito nessa parte. Artista, a gente, né, eu também lido com essa questão da criação, acho que não pode ser tão invasivo, mas enfim, a gente vai dialogando e vai saindo, né, né, e sai um livro lindo. Papai é meu. Todo dia era a mesma coisa entre as duas irmãs. Papai é meu, dizia uma na hora de escovar os dentes de manhã bem cedo. Papai é meu, dizia a outra na hora de tomar o café da manhã. Quando começava uma brincadeira em família, papai é meu, gritava uma, pendurada no pescoço dele. Papai é meu, gritava a outra, pendurada na cabeça dele. E assim vai. E a história que eu contei aqui para vocês do parque, né, que o pai se divide ao meio e tudo mais, é uma história que aconteceu de verdade. Claro que eu não fui dividido ao meio, né, mas eu queria só mostrar como que a ilustradora resolveu a questão de ser dividido ao meio, que era uma questão, na editora foi uma polêmica. Como vai dividir o pai no meio? Vai sair tripas? Vai... E a ilustradora, essa coisa do ilustrador brilhante, né? Resolveu de uma forma belíssima. Não precisa ter saído sangue nem nada disso, né? Então, não sei se vai dar para ver, mas enfim, aqui se resolve com o pai partido ao meio e com botões caindo. Acho que é isso.